Olha como um simples acessório muda completamente a sua percepção de uma pessoa. Estou de óculos e vou botar um óculos escuro. Então eu vou botar um óculos mais discreto, mais simplão, basicão, meio inspirado no Wayfarer da Ray-Ban. Então assim, ó, simples, certo? Agora eu vou pôr um óculos mais moderninho. Já é uma coisa mais festiva, já é uma coisa mais de festa. Eu já penso mais num rolê de rua, uma festa na piscina, tudo mais. Beleza. Agora vamos pôr um outro mais clássico. Então, uma vibe mais tiozão, não é? Mais tiozão, mais old school, diferente. E aí, vamos terminar com um óculos de corrida que a galera usa pra grau. Você viu que só de mudar um acessório, você muda completamente a percepção que você tem de uma pessoa. Eles ajudam a mudar a arquitetura do seu rosto, basicamente, né? Porque eles têm, dependendo do que tem, eles chamam atenção, criam um visual às vezes mais misterioso, dependendo do formato dele, dá uma cara diferente pra você. Eu não uso tanto óculos escuro porque eu uso óculos normal, então é difícil eu ter óculos de grau escuro, né? Se eu tivesse que fazer vários óculos escuros de grau, ia ter mó trampo. Mas eu estou batalhando pra comprar um Ray-Ban Meta, ou pra ganhar um Ray-Ban Meta. Ou um Oakley Meta, que acho que tá mais perto do que... Tem o Oakley Meta agora. E o Oakley é bem mais da hora que o Ray-Ban. Aguardem que em breve vocês vão me ver gravando de Oakley Meta. Então o óculos escuro é muito isso, assim. Você saber escolher bem o seu óculos, ele vai destacar uma coisa do seu estilo. E assim, às vezes vai chamar mais atenção do que o estilo inteiro, que é a primeira coisa que você vê no rosto. Isso é muito louco. Eu tenho 2 óculos de grau, por exemplo, além desse. Então eu tenho um óculos que ele é mais redondinho, mais discreto, que é pra uma vibe mais intelectual, uma vibe mais pensativa, pra um outro tipo de situação. Eu tenho um que ele é transparente, é uma coisa mais Jô Soares, que chama atenção, que é pra um outro contexto. Aí eu tenho um mais escuro, mais grosso que esse, que é pra ser uma coisa mais hardcore, assim. Você mudar o acessório muda completamente a percepção da leitura que a pessoa tem no seu rosto. Olha que loucura. Outro acessório que dá um baita upgrade no seu look, melhora muito o seu estilo, é relógio. E o relógio, ele já transcendeu a funcionalidade, né? A gente muito dificilmente olha o relógio pra ver as horas, certo? Porque se eu perguntar pra você que horas são, simplesmente vai olhar pro seu celular, você vai olhar pro seu computador, vai olhar pra parede, né? Fazendo meu relógio de parede tá parado há uns 2 anos. Você tem outros recursos pra ver as horas que não é o relógio de pulso. Então, quando algo perde a sua função meio que imediata, ela ganha uma função pura e meramente estética, certo? Ela é meramente uma parada de enfeite. E acho que essa é a graça do relógio, que ele ganha essa coisa meio classuda, antiga, ao mesmo passo que um relógio, ele pode trazer muita personalidade pro seu visual, que existem diversos tipos de relógio. Então, por exemplo, eu tô com um diver, com uma pulseira metálica, que tem uma cara mais sóbria, ele tem uma cara mais executiva, mas você pode ter um relógio mais esportivo, como é o caso, por exemplo, de um G-Shock. Tem relógios, por exemplo, daquela marca Swatch, manja? Mas assim, cara, sempre que eu vou pra gringa, entro numa loja da Swatch, eu fico em choque, assim, com a quantidade de relógio diferentão que eles têm. É uma marca muito massa. Quero viajar logo pra fora pra poder comprar alguma coisinha deles assim, porque eu gosto muito dos relógios deles. E essa coisa de ter muita personalidade, de ter carisma, de ter cor, de ter uma cara diferente. Então, você pode ter desde um relógio mais diferentão de assinatura até um relógio um pouco mais clássico, de pulseira de couro. E isso casa muito com o seu visual. E ele traz um pouco mais de composição, né? Porque assim, eu acho muito legal de acessório, porque você pode estar com uma camiseta branca, você colocar uma coisinha ou outra coisinha, ela muda completamente o seu look, né? Ou ela deixa ele um pouquinho mais de elemento, um pouquinho mais de ponto focal, então ela deixa um pouquinho mais complexo, ou você pode pegar e você pode exagerar muito, e mesmo assim o look ainda fica maneiro, por causa justamente desse exagero, né? Por causa das coisas que chamam mais atenção. Eu não sou tanto da parte do exagero, mas acho que tem coisinhas que dão destaque, e acho que assim, somente uma parte que aqui no Brasil a gente usa muito pouco manga comprida, o relógio eu acho que ele dá um destaque a mais pro seu pulso, que é uma área que às vezes não tem muita coisa, né? Então ele dá um pontinho a mais de complexidade ali. Então você criar esses pontinhos de foco em regiões diferentes é um charme muito grande pro seu look, né? E assim, relógio tá muito em alta, não precisa gastar muito para usar bons relógios, tem bons relógios baratos. Aliás, não recomendo você gastar muito, você vai encontrar marcas que têm excelentes relógios por preços acessíveis, a não ser que você queira ostentar, que você queira não sei o que seja a sua pira, mas não é a pira desse canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar aqui de acessórios que melhoram o seu estilo. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista e apresentador. Se você não é inscrito nesse canal, clica no botãozinho aqui embaixo para se inscrever e bora falar sobre acessórios. Outro acessório que dá um baita upgrade no seu look é o seu tênis. Eu, por exemplo, tô usando esse tênis daqui, ó, brabíssimo. Esse daqui é o RS6 GT Off-White. E olha que tênis lindo. Pô, eu gosto muito dessa combinaçãozinha aqui, ó. Mostra inteiro aqui, ó. Essa é uma parada que eu gosto muito de usar. Isso aqui eu uso principalmente pra sair com minha mina, né? Que tá com uma calça mais básica, um tênisinho mais arrumadinho, camiseta branca, acessório. Não, tá suave, tá discreto, funciona em qualquer ocasião. E os tênis da Raze funcionam em toda ocasião do dia a dia. Eles são a evolução do RS6 da Raze, que já era um tênis muito versátil, só que agora ele tá muito mais imponente, com um solado próprio, elegante, sofisticado. E se falar que esse Off-White é uma cor
cor muito versátil que combina com quase tudo que tem no seu guarda-roupa. Os tênis da Raze são versáteis e possuem um design moderno, que funcionam em qualquer look, em qualquer ocasião do homem. Porque eles foram pensados exatamente para isso, para fazer parte da sua rotina. Que independente da ocasião, a gente sabe o quanto que a sua imagem ela é importante e passa uma mensagem sobre você. Todos eles são feitos de couro premium, são fáceis de serem limpos e são aquele tipo de investimento no seu guarda-roupa que faz toda a diferença. E usando o cupom CASTRINHO, você tem 10% de desconto em compras acima de R$400. Dá uma olhadinha no link que tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado também, e aproveita. Outra parada também pra falar, pulseiras. A gente tá numa moda agora de pulseiras mais minimalistas, né? Eu tô usando aqui uma pulseirinha de metal, bem simplona, né? Você tem braceletes hoje, estão bastante alta, bracelete de metal, às vezes uma corzinha só, uma coisinha simples, e a gente saiu um pouco daquela vibe que a gente tinha de pulseira de âncora, lembra? Pulseira de âncora, de pulseira de bala. E a gente também tá saindo um pouco daquela vibe do pulseirismo. Lembra do pulseirismo cultural? Que as pessoas misturavam 5, 6 pulseiras em uma só e, mano, ficava com um bração aqui, ó, cheio de coisa. Que foi uma tendência uma época também. É uma coisa que já não tá mais tão em alta, né? Aquela coisa meio Johnny Depp, lembra de você usar 40 pulseiras num braço, 40 no outro, um relógio, uma bússola. Não, as coisas estão um pouquinho mais discretas. Então você vai achar pulseiras mais finas. A galera tá usando umas pulseiras vermelhas também agora, que estão bastante em alta. Tem umas pulseiras que às vezes tem umas pedrinhas, mas ela é mais discreta. Então, às vezes é uma coisinha, duas coisinhas, mas nada muito exagerado, mas ela traz a mesma coisa, né? Ela traz um pouco de equilíbrio, né, pro braço que você tem. Eu gosto às vezes de pôr um ponto de cor, né? Então às vezes usar uma pulseira vermelha, que é uma cor que eu gosto bastante, combina com minha tatuagem, às vezes usar uma pulseira preta, às vezes usar uma pulseira branca, algo pra dar um pontinho de cor também, pra equilibrar um pouco com o relógio, pra dar uma quebrada. E acho que a questão do relógio, do acessório é isso, né? Você vai trazendo complexidade pro seu look, e aí você pode fazer isso de uma maneira que chame muita atenção ou de uma maneira que seja mais discreta. Boné também tá bastante em alta, mas o boné, no caso, agora, é esses Death's Hatch aqui, ó, que são esses bonezinhos mais simplões, tá vendo? Que são bem boné de pai. Eu não vou pôr aqui pra não estragar muito meu cabelo, mas assim, são esses bonés mais ajustadinhos, mais largadinhos, estão bastante em alta. Os truckers, os bonés de abarreta perderam um pouco de espaço, então a gente tá com bonés com um pouquinho de estampas mais diferentes. Você vê que esses bonés daí também estão muito, muito em alta, mas ele funciona principalmente às vezes pra um final de semana. Eu acho legal, como a gente tá falando de moda, como a moda ela vai mudando e ela vai criando caras diferentes, né? Então, por exemplo, hoje você vê muita gente no estilo old money, meus anos 90, usando um boné com camisa de manga comprida social. Então o cara mistura camisa social com boné. E funciona. Eu acho que é um pouco dessa composição que tem aí no dia a dia dos looks, de você pegar coisas, misturar. Que é aquela coisa do, vou sair no final de semana, tá um sol, boto o boné, funciona. Anel é legal também, mas anel também, dependendo do look, a galera não gosta tanto de exagerar. Um anel que a galera tem usado muito é o anel de sinete, que é um anel de dedinho, você já viu? Eu acho interessante a depender. Acho que pra quem tá num visual mais arrumadão, terno, gravata, talvez um anel de sinete ele faz toda a diferença. Toma cuidado com o anel, porque assim, uma coisa muito triste que eu vou falar. Eu tenho muito anel de prata. Eu não saio mais de casa com eles, mano. Porque a prata valorizou muito. Mano, esquece, a galera vai e rouba pra cacete. Eu tenho muito anel de prata, eu tenho 3, 4, tá, gente? Antes que a galera ache que eu sou o primo rico, a gente vai lá na casa dele, ó, buscar de Pokémon dele, lá tem muita coisa mais interessante que na minha casa, tá? Vamos lembrar disso daí, tá bom? E eu do Piuí, fui na casa dele, pô, tem um monte de coisa boa pra pegar, tá? Não vem na minha não. Mas assim, anel eu acho legal, mas também tomar cuidado às vezes pra não exagerar. Também tomar cuidado pra ver que tipo de ocasião você tá usando anel, porque não é todos os anéis que funcionam em toda ocasião, entendeu? Então, por exemplo, eu tô com um visual mais, ó, tô num visual bem de boa, bem tranquilo, tá? Não sei se faz sentido eu meter aqui esses anéis assim, ó. Tá vendo? Dá pra ver aqui? Acho que um anel de caveira fica um pouco não fica um pouco a mais um anel de caveira aqui, não? Se passa, tá ligado? Então ali, o que eu faria? Pô, talvez usaria um anel mais basicão, tipo esse daqui. Eu acho que ele fica uma coisa mais discreta. Talvez esse aqui que é com a medalha de São Bento também. Pô, aqui já fica uma coisa, tipo, mais de boa, mais discreta. O anel de caveira acho que é mais pra quando tiver num estilo mais streetwearzão, tal. Pra esse visual mais básico meu, não sei se ele é exatamente o que eu gostaria de passar, de refletir. Então assim, você precisa estar pensando bem também, porque essa questão do acessório, ele pode mexer muito com o seu look. Use seu anel com moderação, tá? Pense bem antes de usar seu anel, principalmente pra quem você vai emprestar o seu anel. Outra parada aqui também, correntinha. Cara, a correntinha fininha tá muito em alta, bem simples, com medalhãozinho também, legal. Às vezes um tiquinho mais grossa. Se você é funkeiro, usa muita corrente de ouro, aí é com você, tá? A única atenção que eu vou te falar é tomar cuidado com o material da corrente que você tá comprando. Tá muito caro o ouro, tá muito cara a prata, né? A gente tá chegando aí perto de uma crise econômica, então
Tá difícil comprar esses materiais originais. Quando você compra, você é roubado, né? Você tá no Brasil. E quando você compra folhado, o folhado ele não dura tanto tempo assim, dependendo do folhado, né? O folhado ele vai desgastando, vai perdendo a cor com o tempo. Toma mais cuidadinho daí. Então tem umas lojas, tipo aquelas Action, que vendem uns colares muito legais que costumam durar relativamente bem, tá? Você toma cuidado com coisa de Shopee, AliExpress, que é a parada que costuma estragar muito rápido. Meia. As meias coloridas eu sinto que deram uma morrida. Você percebeu isso? Que as meias coloridas ficaram meio em off? Mas, porém, a gente tem agora o Rise, né? A ascensão, a volta da meia branca de cano médio. Nossa, isso daí voltou muito, né? Até que eu gosto que a geração Z zoa que meia soquete é coisa de millennial. Então, assim, isso é muito a questão de idade aí da galera. Brinco de argola, uma coisa meio Wagner Moura. Bota uma foto do Wagner Moura de brinco. Mas aquele brinco de argola, assim, eu queria pôr, mas minha mulher não deixou. E o último acessório que tá muito em alta, e aí é loucura, que é a gravata, velho. A gravata voltou com tudo, mano. Tá voltando muito forte a gravata. Cara, a galera tá usando muito gravata, e gravatas diferentes, uns nós grossos, uns nós grandes, assim. Não é aquela gravatinha slim, é um gravataço, assim, um gravataço, assim, umas gravatas gigantescas, pequenos 90, assim. Deixa até um pouco surpreso que voltou isso daí, porque era uma parada muito de um statement, assim. Eu vejo muita gente, aqueles nós que fica fininho aqui, desce um gravatão grosso, tá ligado? A galera tá usando muito isso. Então é uma parada que tá começando a chegar, começando a aquecer. Não sei o quanto que vai pegar, mas vamos ficar de olho aí. Mas o que você deveria pegar é um tênis lá na Raze, usando o cupom Castrinho, no link que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Aproveita que você chegou até aqui, tem mais um vídeo pra assistir, é nóis. Valeu!